Muito bom dia, 24 de abril, segunda-feira de 2017. Estamos aqui agora, são 8h13, um pouquinho atrasado, mas nada sério, dentro do meu planejamento. E a gente está continuando aqui a transcrição do livro Manual de Viagem Astral, onde pessoas amigas nossas, parceiras do projeto, estão ajudando nesse processo hoje. Um abraço para quem está fazendo a transcrição hoje. A gente também está saindo agora, vai ter mais experimentos, tá? A gente fizemos 14 experimentos durante o decorrer desses dias, mas comentamos sobre ele, na verdade, né? Mas serão perto de 30 dentro do livro, tá? A ideia do livro é fazer um livro de experimentação, de teste, pesquisa, de compartilhamento de dados, né? Então isso vai ser mais importante. Isso não está pronto, isso vai estar pronto daqui a algum tempo. A gente está no decorrer da transcrição, que mais ou menos vão estar durando 4 meses, já fomos a 2 meses e pouco agora. Vai dar 4 meses e alguma coisa, eu acho. E hoje a gente vai falar sobre as variações da lucidez. É importante isso, porque para a gente ter uma noção de como é normal, ao estar fora do corpo, haver variações da lucidez. Lembrando que nós já passamos pelas técnicas, agora nós vamos comentar um pouquinho várias questões teóricas, várias outras informações que vão fazer parte do livro. O aconselhado é que você continue estudando e fazendo os experimentos ao mesmo tempo durante o decorrer do livro. Quando você está fora do corpo, você tem, assim como no corpo, nós temos níveis diferentes de consciência. Em momentos que você está aqui, você está mais desperta, mas no momento que você está um pouquinho mais apagado, preocupado com determinada coisa, que acaba tirando a concentração do espacial e deixando a coisa mais específica em determinado ponto. Isso acontece muito fora do corpo, ao não centrar, ao não perceber. Mesmo lúcido, você tem variações. Essas variações elas vão ocorrer e influenciar em duas coisas. Uma é a sua própria atuação fora do corpo, a outra é a capacidade da rememoração. Quer dizer, você pode ter uma variação e, obviamente, essa variação pode estar relacionada à sua capacidade de rememoração. Você pode nem ter tido essa variação, mas a sua rememoração fez a variação. Ou você pode ter tido a variação propriamente dita e o corpo, naturalmente, proporcionalmente, fez a rememoração do que podia. Proporcionalmente porque, mesmo com variações, com lucidez muito boa fora do corpo, o corpo tem a questão da associação, ele lembra do que pode, né? Ele tem a própria questão da dificuldade da rememoração. Então são muitas variáveis dentro do processo da rememoração do que nós consideramos projeção astral. O projetor experiente, o cara que está estudando, ele sabe que ele vai ter uma experiência. Esses pavilhões vai para lá de cá. Ele sabe que ele vai ter uma experiência que vai fazer associação. Por exemplo, é muito comum ele ter uma experiência com alguém, lembrar do irmão e falar: não, peraí, não foi meu irmão, foi alguém próximo de mim. Então pode ter sido um mentor, um amigo muito próximo. O cérebro, a encontrar o maior foco possível, ou ele faz isso de forma online, quer dizer, ele está, enquanto ainda relativamente adormecido, conectado com a experiência, já fazendo a rememoração naquele processo, naquela visão. Por exemplo, você está vendo, você de fora do corpo realmente está vendo um outro espírito, uma outra pessoa, mas o teu cérebro está processando aquilo. O que acontece? Você tem o conhecimento de quem é, mas quando você retorna ao corpo, você já não consegue mais saber quem é. Você acha que é seu irmão. Isso acontece muito fora do corpo também, quando você está em determinada região, você sabe o caminho, sabe o lugar que tem que andar, sabe o lugar que está voando, conhece a direção. Quando volta para o corpo, não sabe mais nada. Quando você está fora do corpo, você tem a resposta, você tem a informação, você sabe exatamente o que está acontecendo naquele lugar. Quando você volta para o corpo, você não consegue mais lembrar. A pessoa te contou a história inteira fora do corpo, você sabe por A mais B, vê as nuances, que são as ligações mentais que existem. Quando volta para o corpo, você sequer lembra do que o cara te contou. Lembra mais ou menos assim que alguém te contou alguma coisa em relação àquilo, lembra de uma frase solta num determinado ponto, às vezes a mais impactante, não lembra de tudo. Porque o corpo tem uma noção. Então existe a variação de lucidez da capacidade de rememoração física
Eis porque nós temos que estudar muito, pesquisar bastante, estar sempre com a mente aberta, sempre observando, sempre mudando, com a capacidade de... se você não tem capacidade de mudança na sua própria mente, no seu próprio dia, na sua ideologia, na sua forma como você tem os seus paradigmas, você já vai ter grande dificuldade de rememoração. Porque significa que você não abre a possibilidade constante de alteração, de mudança, de não estar certo, de suas convicções não estarem 100%. E isso acontece muito com as pessoas mais radicais, mais extremas. Isso influencia diretamente a capacidade de rememoração, porque tem a ver com a lucidez. Lucidez é a capacidade de transformar, de modificar, de perceber, de analisar o que está ao redor, questionando e alterando conforme necessidade, sempre questionando o que eu posso pensar, o que eu não posso, o que está certo, o que não está, o que eu posso alterar, derrubando para visões, às vezes, que nós carregamos na nossa bagagem há muito tempo. Não, peraí, isso aí eu acho que eu posso mudar. Essa é a capacidade de lucidez, é a capacidade que facilita a rememoração, porque você está disposto a alterar. Você não acha que a coisa só acontece de acordo com aquilo que você, com as suas convicções. Isso atrapalha você na questão religiosa, na questão política, na questão dia a dia, na questão de estudo, na questão de relacionamento. Tudo que você pensar, você está mais limitado na questão. Então, há um projeto astral que busca constantemente a lucidez, que busca constantemente a percepção, a abertura de consciência. A ele não é mais dado, até pode, mas ao cara que quer ter projeções consecutivas, sabe, constantes, a forma mais correta de agir é sempre com a mente aberta, é sempre pronto a mudar, a alterar, a estar disposto, questionando, obviamente, que nem tudo ele pode alterar, mas questionando de forma saudável, porque as convicções, elas são as piores inimigas dos projetores astrais. Quanto mais convicção você tem, mais possibilidade de erro e de ilusão você vai ter. Então não existe convicção, existe estudo, existe pesquisa, existe experimento. Se você tem uma convicção sobre determinada coisa e você não... Por exemplo, eu tenho convicção que eu saio do corpo, mas eu estou disposto sempre a abrir a consciência se alguém chegar para mim e falar: Saulo, é assim, vamos sentar aqui, me explique eu vou analisar. As chances de uma pessoa conseguir encontrar a lucidez analisando é muito maior do que a outra que está tentando te bater a informação, mas na verdade ela só está disposta a defender a sua visão. E é aí que entra o problema. O projeto astral, ele é um cara lúcido no corpo físico. Ele tem essa alteração, faz constantemente abrir sua lucidez. Ele está sempre questionando o agora. E como eu falei a vocês, eu já me vi fora do corpo fazendo coisas ridículas, como pegando um ônibus para ir para casa. Aconteceu recentemente. Em várias situações eu despertei porque eu questionei ela. Falei: peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Não está normal. O questionar, o observar, a constante observação do que está ao redor, dos comportamentos. Isso é lucidez, isso é a capacidade de observação, de questionar, de alterar. E essas variações vão acontecer diversas vezes fora do corpo. Você vai se encontrar às vezes com espíritos inteligentíssimos, que às vezes vão tentar te dar uma dica sutil, às vezes vão tentar te tirar de determinados focos, que são os assediadores inteligentes. É um tópico que nós vamos conversar aqui. Se você não tiver com abertura de consciência, de questionar que informação que está sendo passada, você não vai saber. Uma certa vez, por exemplo, eu estava sentado com um espírito, eu estava inconsciente, certo? Aí eu estava... repare que interessante, eu tive duas percepções, eu tive que acordar, como se tivesse que acordar duas vezes. E ele estava me mostrando um site e mostrou meu site. Falou: seu site está muito legal. Ele mexeu no meu ego, no projeto do GBA. Seu site está muito legal e tal, e isso aqui e tal, muito bom. Eu acho que você precisa também cuidar um pouquinho da matéria. Porque ele falou: se você tem que ganhar dinheiro e você está perdendo tempo nesse aspecto aí, porque é muito tempo que você está dando. E eu olhando para aquilo, olhando para o cara, meio que adormecido fora do carro, todo de branco, tá? De repente eu vi que eu estava fora do corpo. Falei: rapaz, eu estou fora do corpo, porque eu fui deitar, isso aqui tá estranho. Eu analisando, aí eu vi no cara, eu falei: não, mentor. Eu comecei a olhar para ele meio desconfiado, mas mentor assim que tá desperto, né? Aí quando eu olhei para o rosto dele, que é o que eu faço constantemente, eu olho diretamente nos olhos, no rosto, que isso desintegra qualquer tipo de radiação e de plasmagem, você consegue trazer informação dele. Eu percebi uma sensação estranha, um sorriso nele. E a energia dele não era ruim, tá? Eu não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo. Aí ele talvez ele tivesse feito uma moldura para que eu pensasse, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: você não é mentor não, né?
ele deu um sorriso sarcástico, assim, né? Aí eu falei, rapaz, você tá tentando lavar minha mente aqui, eu já tava totalmente, sabe, amortecido. A chance que eu iria acordar com a sensação de desânimo e pensamentos ligados a isso iriam chegar no decorrer do dia, porque é assim que acontece quando você tem uma experiência inconsciente, né? Você continua sofrendo as mesmas reações de assédio, só não percebe diretamente, não vai pro consciente, né, direto. E aí ele falou assim pra mim: hoje você acordou, mas amanhã você não vai, eu vou pegar você de novo. E saiu tranquilo, sem me dar um ataque, sem me dar uma ofensa, sabe? Super inteligente, super, entre aspas, equilibrado, né? E o que me fez despertar ali foi uma consciência constante que eu fico tendo, eu fico me questionando constantemente sobre o que estou fazendo, por que estou fazendo, onde estou, em que situação. Agora, quando eu falo com vocês, eventualmente, eu sempre penso nessas coisas, quando eu escrevi esse livro também. E essas variações vão acontecer com vocês fora do corpo de forma muito constante. Não é linear, tá? Tem momentos de picos altos e a lucidez você sempre vai saber se você estava lúcido fora do corpo. Isso você sempre vai ter essa dificuldade. Ou se for o seu corpo que conseguiu processar aquele momento. Que você sai do corpo, às vezes eu sinto a minha consciência abrir de vez. Quando você se afasta da faixa de atividade cordão de prata e lúcido, que você tem uma projeção completa, digamos assim, desde a hora que você desperta, tal, que você sai do corpo, a consciência costuma abrir de forma muito grande. Bum. E ali depois é comum que você não lembre do que aconteceu, porque abre tanto que o corpo não consegue rememorar. Então eu tenho um pouco de preocupação com a abertura rápida de lucidez, que eu sei que o corpo tem dificuldade. Esse corpo que a gente chama de evolução, na verdade, ele é uma limitação para uma vida, né? Você é muito mais do que isso. Isso você vai ver por si só, não precisa acreditar. O cérebro, ele trabalha especificamente para uma vida. Deixa esses camaradas passar, beleza. Aí, fora do corpo, você vai ter momentos em que você vai relembrar, vai perceber que está muito lúcido. Nossa, como eu tô lúcido, caramba. E você vai, inclusive, saber que vai ter dificuldade com experiência, tá? Com o tipo de bagagem, que o seu corpo não tem capacidade de rememorar. Muitas vezes, eu sempre que eu me lembro certamente desse, eu ainda falo para mim, ó, você não vai lembrar, Saulo. Você não vai lembrar, porque eu quero que eu me lembre dessa parte, do quão lúcido eu estava, e de que eu não vou me lembrar do que estava e não lembrava. Só lembrava às vezes de eu me lembrando disso, de eu comentando isso, tá? Porque essa capacidade de rememoração aqui você vai perder. Porque existem variações fortíssimas fora do corpo no que diz respeito à rememoração. Essas variações você vai ter que trabalhar e conviver com elas diariamente, tá? Vou parar o carro lá no cantinho, tem vaga ali. Tem. Apertado aqui, mas tudo em paz. Outro dia o cara aqui do estacionamento me perguntou: Saulo, o que você fica fazendo ali no carro? Eu fico falando: não, eu tô conversando com os ETs aí. Ele me olhou assim: não, eu gravo, eu tenho um canal no YouTube e tal. Legal. E essa variação é importante que você nunca tenha um drama muito grande em cima dela. Por exemplo, não. Sempre em tudo, né? Na sua própria vida, nunca dê gatilhos. Se você puder, vai estudando isso na sua personalidade. Isso eu acho que é uma das grandes coisas que você pode fazer para sua encarnação, é controlar os gatilhos emocionais. Você fala: meu Deus do céu, não tome susto. Se você toma a alegria muito extrema para um lado, assim como a tristeza para um outro, ou repentinas picos de emoções, elas sempre vão fazer você perder a lucidez do corpo e fora do corpo. Porque significa você aceitar, e fora do corpo ainda é mais forte, porque às vezes fora do corpo, como você tem um corpo emocional, você recebe também induções muito fortes, espíritos que falam coisas para você. Já perdi muita experiência por causa disso. Eu estou indo na frente de um espírito, o espírito chega para mim e conta uma história. Só que quando ele fala uma coisa para você, você tem que ter muito controle. Você tem que ter um controle, porque ele joga em você a ideia do que ele te falou e joga a imagem, tudo forte. Você consegue ver até uma linha de tempo dos acontecimentos. Chega muito rápido. E às vezes o impacto do que aconteceu com ele foi tão grande, ele jogou de forma tão forte que você toma um susto e volta. Esses gatilhos acontecem muito fora do corpo, quando a gente recebe a informação: ó, seu salário não vai sair. Oh, Deus! Você tem que tomar cuidado com esses gatilhos, esses starts emocionais. Eles sempre vão fazer você perder a lucidez, perder a experiência. Porque você sai do ciclo do equilíbrio emocional.
quer dizer, eu estou lhe falando que equilíbrio emocional cria picos de variações quanto mais equilibrado você está, mais o nível você sobe e ganha paulativamente. Você vai perceber que quando você toma um baque emocional, você perde a lucidez, tanto no corpo como fora do corpo. Fora do corpo a gente percebe fortemente isso, né? Você está na situação, às vezes eu estava lúcido e recebia uma indução qualquer. Cara, eu perco a lucidez por qualquer coisa. Como eu já contei no curso básico, é um negócio meio ridículo. Você está fazendo amparo, como aconteceu comigo, estou ajudando ali, estava no meio de uma casinha, no meio de parecia uma fazenda. Aí de repente, eu não sei o que aconteceu, eu falei a vocês que eu gosto de Nescau. Era uma ridícula, não era nem um extremo. Eu estava ajudando uma pessoa a exteriorizando energia e acabou o processo ali por um segundo. Eles começaram a conversar lá sobre alguma coisa de amparo e eu comecei a mamar na teta da vaca, velho. E pra mim saía Nescau da teta da vaca. Ainda não sei como eu consigo fazer, eu fico questionando isso. Mas é um absurdo a forma como você... eu tava lá mamando na teta, porque eu gosto de umas tetas comigo mesmo. Eu tava recentemente, uns meses atrás, conversando com a mentora. E a mentora falando comigo coisas boas, rapaz. Uma minha pessoa, eu nem sabia que era mentora, era uma amiga minha. Depois eu vi como mentora, sabe? É porque assim, você vê como amiga, eles são tão simples que você vê com uma energia muito próxima sua. Eu tava conversando com ela. De repente eu joguei a minha mão dentro dos peitos dela, sabe? Fiquei ali apertando, velho. E eu não sei que porra foi que aconteceu. Por um segundo, velho, ela voltou minha consciência, talvez ela tenha. E ela serena, lá e eu fui tirando a mão devagar assim, né? Aí, pô, e ela serena, nem como se aquilo tivesse abalado ela em nenhum aspecto. Ela percebeu minha variação de consciência, viu que era uma atitude simples, de como se fosse um bebê faz isso, né? No meu caso, não sei se eu queria mamar para tirar leite dali, mas a questão de consciência é um absurdo. Muitas vezes eu fui fazer um amparo e acontece de todo jeito. Acontece da questão sexual, acontece da questão de raiva, né? O espírito, eu fui fazer amparo uma vez, junto com... E o espírito falou para mim que ele tinha raiva da mãe dele e eu fiquei com raiva do espírito, porque eu não queria que ele tá com o espírito, tinha raiva da mãe dele. Eu fiquei com raiva dele e tive com problemas com a questão energética, que eu não conseguia mais doar a energia dele da mesma forma. Eu voltei pro corpo lembrando do negócio. É ridículo, mas isso acontece porque ele, quando falou, quando eu percebi, não sei, eu li a mente dele, espiritualmente essas coisas acontecem, eu tive uma variação muito forte no gatilho emocional. Então eu estou te falando que as variações de lucidez também vão acontecer nas dificuldades que você enfrenta, nos gatilhos emocionais. É por isso que eu disse no começo desse vídeo, lá, enquanto eu estava dirigindo ainda, que você precisa estar aberto à mudança. Então você percebe que aquilo está te fazendo mal, porque assim, o que eu posso fazer para controlar aquilo, né? Eu não posso meter a mão nos peitos da mentora assim do nada. De fato, meu amigo, eu vou falar sério, porque as pessoas são mentirosas. Nós pensamos isso constantemente. Às vezes você vê uma pessoa bonita, uma amiga. Eu vou mentir pra vocês, eu tenho uns pensamentos de uga-buga da desgraça, velho. Eu penso essas coisas. Sério, eu não vou. Tem gente que pensa e não fala. Aí eu penso, porra, por um segundo eu me vejo pensando, me agarrando aquela mulher, botando a mão dentro dos peitos. O gabuga mesmo, eu juro por Deus que eu penso essas coisas. De repente, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Quando eu me vejo, eu tô inconsciente já pensando. Aquilo foi um momento de inconsciência que eu perderia fora do corpo. Então a minha constante observação é sério, eu me vejo fazendo essas coisas. Eu não vou mentir, a pessoa passa uma pessoa bonita, você é instinto. O corpo tem um instinto, um cachorrinho tem ciúme, um cachorrinho tem vontade sexual. Então o instinto físico ele te leva, porque é como se fosse uma indução hormônica batendo o tempo inteiro na sua consciência. Você tem que aprender a educar essas induções. Às vezes a indução vem na questão espiritual, que já vem de vidas passadas, vem dentro da nossa não educação, a nossa não percepção. Então tem várias coisas que estão na gente. Então eu costumo ser muito sincero com os meus sentimentos. Eu sinto, eu sou assim. Esse é o Saulo. Cuidado na inconsciência, eu garro. Agora, consciente eu não faço, entendeu? Você começa a evoluir, o que eu chamo de evolução é tornar-se legal em determinado ponto, tá? Quando no seu inconsciente você já não faz o processo. Então eu passei por questões inconscientes. Por exemplo, eu estava há pouco tempo eu estava fora do corpo, inconsciente, e vi uma quantidade de dinheiro muito grande na minha frente. Ali eu não despertei. Tentaram me despertar, mas não despertei. E eu fui tentado a pegar aquilo, porque aquilo é muito forte na nossa inconsciência. Entenda uma coisa, inconsciência é uma coisa muito forte, né? Controla você em 80% das suas situações.
Eu não fiz. Por um momento, quando eu ia fazer, eu pensei, cara, isso não é... Como é que eu vou viver com isso, né? Como é que eu vou ter uma coisa correndo da polícia, com medo? Não. E aquilo, quer dizer, meu inconsciente, que é uma monstruosidade do que eu sou, estava controlado, ou quase controlado. Então aquilo significava dizer que eu estava num nível de evolução, quer dizer, quando eu chamo de evolução, não tem a ver com o mundo, um nível de conhecimento interior, chegando no meu inconsciente já, onde eu conseguia, o meu próprio inconsciente é um monstro, ele grita, ele dá burro, ele dá soco, ele morde, ele, sabe, é monstruosidade inconsciente. Quando você controla o inconsciente, você chegou a um nível de mais alto possível de controle naquele assunto, porque se você controlou o monstro, o resto, o consciente é mais tranquilo. Então o que eu estou falando a você é que você vai ter variações de consciência. Se você não estiver lúcido durante o dia, esqueça. E você não perceber suas ações, e olha, eu vou estar você vai ter durante o dia picos, raiva, ódio, que você está sentindo. Observe esses pensamentos e questione, por que eu não, por quê? Será que eu estou certo com meus níveis de pensamento? Isso é constantemente, e isso abre sua lucidez. É uma coisa que acontece com você sozinho, ninguém está vendo, é seu. Você não precisa falar nem para ninguém isso. Eu estou contando porque é importante aqui agora. E é aí que você controla seus impactos, seus instintos, seus gatilhos, sabe? É importante saber não apertar o gatilho naquela hora ou controlar, porque você sente a nuance, você vai sentir sempre. Principalmente no nosso nível de consciência, a gente ainda sente ela. Mas se você sentir controlar no físico, é uma educação para o que você vai fazer fora do corpo. Acho que inclusive é por isso que nós encarnamos. Para proporcionalmente a conseguir controlar o físico, né? Quer dizer, é mais fácil, porque quando você controla o físico, você já pensou, porque eu já pensei, fora do corpo eu tinha agarrado, a pessoa que eu pensei já tinha agarrado, já tinha. Mas no corpo eu me via só pensando, analisando, mas eu consegui cortar aquilo com alguns segundos, quer dizer, eu sei quantos, né? Quando eu percebi. É uma técnica de concentração que inclusive nós temos aqui no livro, e uma delas, são duas, que vai ter, né? Aí eu consegui controlar. Então, se você conseguir observar seu inconsciente constantemente, suas raivas, o que você sente ódio, quais são seus gatilhos, o que faz você desequilibrar, então é ali que você tem que trabalhar. É isso aí que você tem que trabalhar. É isso que está lhe fazendo perder a lucidez, beleza? E essa variação vai te pegar fora do corpo. E você vai ver o que eu estou falando quando você começar a sair fora do corpo. Quem já está saindo já sabe. Os gatilhos emocionais, eles derrubam a gente de forma formidável. E os gatilhos acontecem, como eu estou falando, de todos os jeitos. Não só de drásticos, como suaves, ou como sexuais, ou como qualquer outra coisa. Tudo que você tiver na sua personalidade, que a experiência extracorpórea vai te dar. A experiência extracorpórea, para terminar isso aqui, ela vai lhe dar uma coisa formidável. A capacidade de perceber que a gente tem que fazer a coisa certa, ética e moralmente falando. Porque senão você além de não se sentir bem, além de você perder a experiência, você passa a não se sentir bem fora do corpo, porque é um impacto muito forte. Uma musiquinha calma aqui agora para terminar o FAQ de hoje. Um excelente dia para vocês, boa semana, FOI, sem agarrar ninguém e com lucidez. Fui!